No passado, para você apostar seu dinheiro em um jogo de sorte ou de azar, você precisaria levantar da cama, sair de casa e se dirigir até um cassino ou então um local de apostas. Hoje não, é tudo muito mais fácil. Basta alguns toques na tela do celular e você já consegue apostar. Hoje, o cassino, ele está no seu bolso, 24 horas disponível, inclusive nos momentos que você está mais vulnerável. Se você quer entender um pouco o que realmente está por trás dos jogos de apostas, fica nesse vídeo, vamos entender um pouco mais sobre isso. Seja muito bem-vindo, me chamo Marcos, sou psicólogo. Sendo mais específico, sou psicólogo comportamental. Atendo pessoas com vício em apostas. Se esse tema lhe interessa por algum motivo, fica com a gente e vamos entender um pouco melhor. Bom, porque tantas pessoas continuam apostando, mesmo quando acabam perdendo mais do que ganhando? Talvez a resposta para isso esteja além do desejo de ter lucro ou então de ficar rico. Talvez esteja numa coisa que a gente chama na psicologia de ilusão de controle. Nós, seres humanos, nós somos ótimos, somos incríveis em relação a identificar padrões. Por exemplo, se eu entendo que uma árvore ela sempre vai dar fruto em um determinado mês do ano, próximo desse mês eu já vou começar a esperar esses frutos. Inclusive eu posso aproveitar isso. Nosso cérebro ele foi moldado ao curso de muitos anos para identificar padrões, inclusive padrões que não existem de fato na natureza, na realidade, de uma maneira concreta. O que acontece é que em um ambiente digital, essa habilidade que foi tão vantajosa para a gente e é ainda hoje, ela começa a se tornar uma grande armadilha. Olha só, na roleta virtual, o jogador ele sempre tende a acreditar que está quase ganhando, está quase lá, que ele tem uma estratégia, que ele só precisa tentar mais uma vez e que ele vai conseguir. É como se ele tivesse no controle, enquanto na realidade ele está tudo menos no controle. É justamente por isso que o vício em jogos ele não surge como uma espécie de furacão. Ele entra silenciosamente, como um hábito inocente, algo do dia a dia. Primeiro é um palpite num jogo de futebol aqui, depois é uma rodada caça-níquel ali, inocente. Logo, a dopamina, ela começa a ditar as regras. Esse mesmo neurotransmissor, que foi tão importante para a sobrevivência dos nossos ancestrais e é tão essencial na nossa vida hoje, ela começa a ser acionada de uma maneira muito programada por toda uma série de algoritmos que começam a ler o nosso comportamento. Eu entendo que o neurotransmissor, a dopamina, não é o único fator envolvido nesse processo. Existem diversos outros, inclusive diversos outros também neurotransmissores. O que acontece é que as plataformas, elas são programadas justamente para reter nossa atenção. E com isso fazer com que a gente aposte cada vez mais e com uma quantidade cada vez maior. E aí entra em cena um grande paradoxo dos dias atuais. Nós nunca fomos tão livres e ao mesmo tempo estivemos tão vulneráveis ao controle de outras pessoas. Olha só, a mesma tecnologia que permite que um jogador aposte em um clique é a mesma tecnologia que coleta, analisa e prevê seu comportamento. É a mesma tecnologia que molda um ambiente e que permite que você continue jogando cada vez mais. A gente pode entender que é a liberdade de escolher se vai jogar ou não, mas dentro de um sistema que já preveu a sua escolha. É o acionamento de uma sensação de controle, operando dentro de um roteiro de uma pessoa que já escreveu todo o enredo da história, e uma pessoa que de fato nem aparece, você nem sabe quem é. A promessa da tecnologia era nos dar cada vez mais autonomia, mas referente ao vício em jogos online, a gente percebe que as apostas operam justamente no sentido oposto. A pessoa cada vez fica mais presa, mais acorrentada, de uma maneira invisível, que às vezes nem ela consegue perceber. E olha, não me entenda mal aqui. Eu não estou falando que necessariamente o jogador ele é forçado a jogar. Eu estou falando que é inclusive pior do que isso. Ele acredita que decidiu por conta própria jogar.
O paradoxo da liberdade nos dias de hoje é justamente isso. Temos todas as opções disponíveis, mas cada vez menos consciência do porquê escolhemos o que escolhemos. E aí, quando a gente pensa que está no controle, a plataforma do jogo já está 2 vezes na nossa frente. E aí, com tudo isso, entra uma pergunta bem desconfortável: o quanto das nossas escolhas é realmente nosso? Porque pensa bem, não é por acaso que celebridades divulgam casas de apostas em suas redes sociais. Nem também é por acaso que grandes times de futebol estampam suas marcas em seus uniformes. Ou até mesmo influenciadores que ensinam estratégias como ganhar dinheiro fácil nesse jogo. Nessas propagandas, a linguagem ela costuma ser sempre otimista. Aposte com responsabilidade, multiplique seus ganhos, confie em seu palpite. Mas o que está por trás dessas fases é toda uma estrutura social que naturaliza o vício no jogo. E pior, naturaliza o vício como um lazer. E aí, nesse cenário, a responsabilidade ela é sempre empurrada para a pessoa que joga. É como se você tivesse a responsabilidade de saber quando parar. Mas como é que eu posso exigir autocontrole de alguém que foi intencionalmente exposto em um sistema que foi criado para viciar? Porque olha só, no final das contas, você colocaria um copo de álcool na mão de alguém que está tentando se recuperar do alcoolismo? Eu acredito que não, né. Mas olha só, as plataformas, elas não pensam 2 vezes em mandar um bônus de notificação para pessoas endividadas. Uma grande verdade é que apostas, elas são vendidas como se fossem oportunidades. E é nesse sentido que as plataformas, elas movimentam bilhões. Não estou falando aqui de pouco dinheiro não. E o curioso é que o lucro delas não vem quando você ganha, mas justamente quando você acredita que está prestes a ganhar. Quanto mais tempo você permanece dentro da plataforma, perdendo, ganhando, quase ganhando, perdendo de novo, mais valioso você se torna para essas plataformas. Em muitos sentidos diferentes, você deixa de ser o cliente. Você começa a se tornar o produto da operação. Tá, e agora, Marcos, o que é que eu faço? Olha, ignorar o vício em apostas é como fosse ignorar um incêndio só porque você está no lado de fora da casa. É necessário a gente começar a falar sobre educação digital, sobre regulação das plataformas e sobre um suporte psicológico eficiente. Isso pensando justamente em quem já está no vício. Porque justamente a gente precisa começar a refletir e pensar um pouco sobre o vazio que as apostas tentam preencher. Se o jogo ele promete controle, o que é que está escapando das suas mãos? Se você ou então alguém próximo tem dificuldades em relação a apostas, saiba que o primeiro passo é admitir que é um problema e o segundo é pedir ajuda. O acompanhamento psicológico, ele é muito eficiente no sentido de entender qual é o motivo que lhe leva a jogar. E aí, depois desse motivo entendido, formular estratégias para se livrar desse vício. E aí, o que você acha sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Tem alguma dúvida? Comenta também, eu vou adorar lhe responder.